Era uma estrada, se tinha uma caneta. Hoje a gente enxuga gelo. A pavimentação tem um custo pesado. Falta de presença do Estado mesmo. Muito bem, Maiara. Ótimo dia para você, minha cidade querida. A partir de agora, com a graça e a proteção de Deus, eu peço licença junto com a equipe mais comprometida e feliz desse jornalismo para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, ao vivo, pela tela da Crítica. A gente retorna ao Alôzão com a missão BR-319. Não é qualquer missão. E como você já deve ter, já estamos na balsa. A balsa que parte do Porto da Manaus e segue para o outro lado, município de Careiro da Várzea. Nós já estamos fazendo a travessia. A viatura está pronta, nosso carro que vai percorrer esses quilômetros da 319 já está aqui, prontinho, junto com a equipe do Alôzão, para levar muita informação a todos vocês. E aí, meu amigo, minha amiga, você de casa, você que sempre nos acompanha pela tela de A Crítica, eu quero muitíssimo agradecer a sua audiência. A pauta BR-319 é uma pauta importante e que nos últimos 2 anos ganhou ainda mais importância diante do cenário que nós estivemos passando de vazante na bacia amazônica. É que a BR-319 foi fundamental para o abastecimento da capital. Mas a gente vai falar muito sobre essa rodovia ao longo dos próximos dias. Vamos falar da história da BR-319, os desafios atuais, as pontes do Rio Curuçá ao Tais Mirim, as travessias de balsa, como essa, a travessia do Careiro, a travessia de balsa lá no quilômetro 250 no Rio Igapoaçu. Além dessa história recente, nós vamos pensar, junto com você que nunca esteve na BR-319, o que essa rodovia apresenta para o Amazonas e para o estado de Roraima em perspectivas de futuro. É desafiador o que a gente tem a fazer aqui. Isso porque a 319 não é mais a rodovia fantasma que se via 20 anos atrás. Abandonada ainda no fim da década de 1980, lá em 88, 90. Hoje a rodovia BR-319 já é transitável o ano inteiro. Até neste período mais crítico para rodar na 319, que é o nosso período chuvoso. O que nos espera pela frente é uma semana bastante chuvosa ao longo da 319. E a gente vai mostrar por que ela é tão necessária e fundamental em todos os aspectos: integração, desenvolvimento, economia e meio ambiente. Pela tela de A Crítica, a partir de agora, também aqui no Alôzão, e nos outros programas, você acorda e dorme com a gente falando de BR-319. No Manhã no Ar, no Alô Cidade, mais tarde no A Crítica Notícia. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a estar conosco. A partir de agora eu te convido a acompanhar um pouco dessa trajetória, do que a rodovia BR-319 representou, representa e pode ser para os amazonenses e brasileiros. Vamos acompanhar a reportagem. Meio século entre a ideia e a realidade. A política de integração do governo militar tinha como base a construção de grandes rodovias. No norte, essa era uma das maiores já projetadas. Ligar o Amazonas a Rondônia era uma meta difícil, ousada e, tempos depois, ambientalmente questionável. Mesmo assim, ela saiu do papel e foi completamente asfaltada e liberada para o tráfego. Rodovia BR-319. Ela não foi pensada somente para integrar o Amazonas ao restante do país. Era parte importante de um conjunto de rodovias para interligar o extremo norte brasileiro em Roraima aos grandes centros da nação.
abertura e construção da rodovia BR-319 começou em 1968 e foi bem rápida, concluída em 1973, embora só tenha sido inaugurada em 1976. Imagina só, era possível sair aqui de Manaus até Porto Velho, em Rondônia, Cuiabá, no Mato Grosso, Brasília, no Distrito Federal, e chegar até São Paulo de ônibus. A rodovia também foi importante para a Zona Franca de Manaus, com movimento de mercadorias e insumos. Uma questão foi determinante para a desativação temporária da 319: a falta de manutenção. Em 2007, um movimento surgiu e ganhou força. Chamado de Amigos da BR-319, o que era um simples grupo virou associação e agregou o apoio de entidades da indústria e comércio. André Marcílio é fundador e conta que o movimento pela repavimentação da 319 se intensificou a partir de 2014. A gente briga pela repavimentação de 400 quilômetros, né? E a nossa briga hoje, exaustivamente, ao DENIT, é primeiro, para manter ela trafegável os 12 meses do ano. Essa é a primeira luta. E a segunda luta é que o processo burocrático que destrave toda essa situação seja o mais célere possível. E isso passa da movimentação popular, na pressão com os parlamentares federais, parlamentares estaduais, o governador, o presidente da República, quando vem ao estado do Amazonas, os últimos 3 presidentes da República, nós pressionamos para que tivesse uma celeridade. Mas a BR-319 guarda desafios de uma história mais recente. O colapso das pontes sobre o rio Curuçá e Altais Mirim tirou vidas e travou ainda mais o tráfego nos primeiros 100 quilômetros da rodovia. Impacto e tanto a economia de base turística e rural nos municípios de Manaquiri, Careiro Castanho e Altazes. A informação mais recente sobre as melhorias na 319 é do DENIT. Segundo o superintendente do departamento ligado ao Ministério dos Transportes, as 2 pontes devem ser reconstruídas até o fim de 2025. Hoje nós temos um contrato de 20 quilômetros lá, que já está contratado. A empresa já começou o serviço de terraplanagem no ano passado, e até de subir base e base. E esse ano a gente deve, então, retomar essa pavimentação já com asfalto. A ponte de Igapuaçu foi aprovado recentemente o projeto básico. Aí a gente deve fazer uma contratação tipo RDC, contratação semi-integrada, e que a empresa detalhe o projeto executivo e faz a obra. Então, o planejamento de contratar esse ano é essa questão da ponte de Igapuaçu também. Contudo, o chamado trecho do meio, onde estão os 400 quilômetros mais preocupantes da BR-319, ainda é uma incógnita. Objetos de impasses, lá estão os maiores desafios para quem pega a estrada. Poeira no verão, lama no inverno e um vazio de assistência rodoviária. Hoje a gente enxuga gelo, né, praticamente, se gasta muito dinheiro para a manutenção da estrada. E até então, quando o processo foi dividido lá em 2016, porque só existia um processo, que era o processo da repavimentação. E quando houve a divisão do processo para ter uma manutenção, foi justamente para que a BR pudesse ter trafegabilidade. E esse processo de manutenção, eles podem fazer o quê? Arrumar atoleiro, arrumar as pontes de madeira que ainda existem quebradas, que podem se transformar em galerias ali, em bueiros. A manutenção tem sido eficiente e assegura a trafegabilidade, ainda que precária. São 8 contratos de manutenção divididos em frentes de atuação ao longo dos 885 quilômetros. Manter essa manutenção, especialmente no trecho do meio, é dispendioso. O que nos leva a perguntar o que seria mais barato: manter o enorme custo nas manutenções ou repavimentar de vez a rodovia? A pavimentação ela tem um custo pesado, né? Então, assim, mas assim, depois que você pavimenta, o custo de manutenção ela vai ficar muito menor do que é hoje, mas muito menor, né? E com condições de operação
durante o ano todo, né? Você tem uma dificuldade de manter a operação. Mas a repavimentação traz questionamentos antigos e uma preocupação direta com o ambiente natural ao longo da área de impacto da rodovia. Para que seja liberada a repavimentação, é necessário que os estudos de impacto ambiental sejam concluídos e os governos deem garantias de sustentabilidade e proteção, a chamada governança. É que a 319 está localizada em uma área sensível e muito biodiversa da Amazônia, entre os rios Purus e Madeira. Nesta região já existem 28 unidades de conservação, e é isso que tem sido objeto de estudo para 14 entidades preocupadas com os impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes da rodovia. É o Observatório BR-319. Marcelo Rodrigues é secretário executivo do Observatório e um estudioso do assunto. Essa governança, então, ela nunca se deu, de fato. E aí, você pegando o Maitá como exemplo, olha os conflitos que o Maitá tem. Há poucos anos atrás teve a queima do INCRA, teve a queima do ICMBio, agora teve o conflito com a Polícia Federal. Ou seja, a gente vê que o primeiro problema é falta de presença do Estado mesmo. Em 2016, até se falou em uma possível construção nos moldes das estradas parque europeias. Um estudo foi feito, mas não houve viabilidade por conta das características naturais da floresta. Enquanto isso, ela segue no centro do debate. E nos últimos 2 anos, se apresentou como alternativa aos eventos severos de vazante que travaram a hidrovia do Rio Madeira. Sem poder navegar, só restava botar as cargas para rodar, e a 319 foi crucial para o abastecimento de Manaus. Dos últimos 2 anos, a quantidade de carretas na 319 passou de 200 para 900 carretas ao dia na 319, e carretas de produtos perecíveis, de carga viva, né? Então, um grande movimento, né, para a nossa região e também para a região sul do Amazonas. É claro que esse aumento no tráfego trouxe gargalos. Filas quilométricas de carretas com materiais perecíveis, uma corrida travada contra o tempo e condições de infraestrutura para assegurar a chegada de alimentos. A 319 voltou ao debate político. Foram 15 anos sem Marina no governo, sem poder de influência de absolutamente nada. Por que não fizeram a estrada se tinham a caneta? Não fizeram porque não é fácil fazer. O vazio demográfico de 1970 não existe mais. A rodovia se apresenta hoje como ligação terrestre importante para o país e para 2 estados estratégicos, Amazonas e Roraima. E para cada pergunta parece que se tem uma 319 diferente. Várias respostas em forma de estrada, a mais amazonense e resiliente das rodovias. E a BR-319 já mostrou para o Brasil a necessidade de a gente ter uma estrada. Além da questão social e importante da 319, a gente entende que para a questão de operação da rodovia e de manutenção, a pavimentação é importantíssima aqui nessa ligação Porto Velho a Manaus. O maior desafio da BR para fazer qualquer tipo de viabilidade em relação a ela é, antes de mais nada, dar a governança. Ei, quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!